A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. E hoje em nossa meditação, dois aspectos. O primeiro, o caráter missionário da Igreja. E o segundo, o tempo de vida nova no Espírito Santo. O tempo novo é o tempo do Espírito. Portanto, dois aspectos, caráter missionário e tempo do Espírito Santo. O evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 16, dos versículos 15 ao 20. Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 20. Vai nos dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem acreditado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Amados irmãos e irmãs, Jesus nos dá esse mandato para que possamos sair da nossa zona de conforto e ter essa coragem de fato sair e ir anunciar a mensagem de paz, de salvação, de conversão, a mensagem da misericórdia. É o próprio Deus que se encarnou, que se fez homem, que esteve conosco, que esteve com seus discípulos, ensinando os discípulos, fazendo grandes milagres, grandes prodígios. Ele que morreu na cruz, ressuscitou, esteve com seus discípulos em suas aparições, como temos acompanhado na Santa Liturgia durante esses 40 dias da Páscoa. Jesus que subiu ao céu, mas antes de subir ao céu ele deixou um mandato missionário para que os discípulos possam continuar essa obra de evangelização, que agora vamos dar esse nome de é o tempo dos discípulos, é o tempo dos discípulos de agirem, porque durante os ensinamentos de Jesus, os discípulos estavam ali bebendo na fonte, mas eles ainda não entendiam muita coisa, estavam muito maravilhados das palavras de Jesus, mas não entendiam nada praticamente. E é tanto verdade que Pedro negou Jesus, os outros fugiram com medo, porque não estavam entendendo nada. Mas depois do evento Pentecostes, ninguém segura esses homens de anunciar a palavra, de com coragem, com fervor, com ousadia, de proclamar essa boa nova. Olha, Jesus estava conosco, Jesus fez isso, Jesus que fez isso para a nossa salvação, porque Ele quer que nós estejamos com Ele. E aí, pelo nosso batismo, nós recebemos essa missão justamente de continuar essa obra, que é o caráter missionário da igreja, de sair da nossa zona de comodismo. É o que o Papa Francisco ele sempre nos diz: sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro do outro, proclamar, levar Cristo ao outro, levar esperança, levar paz no mundo de hoje de tanta guerra, de tanta desordem, de tanta desgraça. Devemos levar paz, porque Cristo veio trazer a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Levar amor, levar misericórdia, cuidar dos irmãos, cuidar da nossa casa comum, cuidar do nosso meio ambiente. Estamos presenciando esse fenômeno das mudanças climáticas, tantos desastres acontecendo mundo afora. Nós temos visto esse desastre acontecendo no sul do Brasil. Que tragédia! Que momento de tristeza, tantas pessoas passando por necessidade, tantas pessoas que morreram, tantas pessoas que estão sem casa, sem alimento, sem nada, sem dignidade, tiveram a sua dignidade ali destruída. E aí vamos levar o que para essas pessoas? Levar a mensagem de Jesus, mas não só palavras, mas ações concretas. Esse é um exemplo para que possamos refletir.
dessas pessoas que estão sendo afetadas por esse desastre climático, que devemos ter consciência das nossas ações, cuidar da nossa casa comum, as nossas pequenas ações em nossa casa. Isso é evangelização, porque Cristo veio para que possamos ser salvos. E cuidar do outro é um ato de amor. Cuidar do outro, principalmente cuidar da nossa casa, o lar, para que as próximas gerações possam viver aqui também, continuar essa missão, continuar aquilo que Jesus nos deixou. Como cristãos, devemos proclamar a mensagem que Jesus proclamou, a mensagem de amor, misericórdia, perdão, mas proclamar uma mensagem de conversão. Devemos ter essa coragem de denunciar as injustiças, denunciar os erros que acontecem. E é o Espírito Santo que vai nos dar essa força. É o Espírito Santo que vai nos dar essa coragem. Por isso Jesus nos dá esse mandato. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Mas você pode pensar, mas como é que eu vou sair da minha casa se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou ir por todo mundo e anunciar a boa nova? Anuncia no teu bairro, na tua comunidade, com o teu grupo de jovens. Leva a mensagem de Jesus a essas pessoas. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, estão distantes de Jesus. Nós devemos, com o nosso exemplo, levar Jesus às pessoas. Levar Jesus às pessoas e levar as pessoas a Jesus. Fazer esse caminho, levar Jesus às pessoas e levar as pessoas a Jesus. A boa nova é levar esse evangelho de forma concreta com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa espontaneidade, com aquilo que Jesus mesmo nos deixou, com o Espírito Santo. Por isso, nós que somos batizados, nós que somos profetas, nós que somos sacerdotes, nós que participamos da realeza de Cristo, devemos sair da nossa zona de conforto, deixar para trás todo o egoísmo e levar essa mensagem de salvação, essa mensagem que nos conduz para viver com o Pai em comunhão. Mas como é que eu vou viver comunhão com o Pai se eu não sou capaz de viver em comunhão com os irmãos? Se eu não sou capaz de cuidar daquilo que é o bem mais precioso, que é da vida humana, da dignidade humana, se eu não sou capaz de lutar por aquilo que é de fato necessário, poder viver bem em nossa sociedade atual, lutar pelos direitos, lutar pela justiça, lutar por aquilo que é fundamental para que possamos viver na nossa sociedade atual, mas não só nesse aspecto social, não só nesse aspecto antropológico, mas também no caráter espiritual, essa dimensão espiritual, cuidar do nosso interior, devemos nos perguntar como é que está a minha relação com a Santa Palavra. Para mim poder anunciar a Boa Nova, eu preciso conhecer, eu preciso fazer essa experiência pessoal. Como é que eu vou evangelizar se eu estou distante da Palavra, se eu estou distante de Jesus? Por isso, irmãos, a partir do mandato de Jesus, de sair da nossa zona de conforto, é interessante que no versículo 20 vai dizer assim: eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, porque tu não estás só, o Senhor está contigo, o Espírito Santo te acompanha, o Espírito Santo está contigo. E aí nós entramos no segundo aspecto da nossa meditação de hoje, que é justamente o tempo do Espírito Santo, é o tempo da graça, que Jesus ele nos prometeu: eis que enviarei sobre vós o Paráclito, enviarei sobre vós o Paráclito, que é o Espírito Santo. Portanto, vamos ali ver nesse segundo momento essa manifestação do Espírito Santo que vemos daqui a pouco, no próximo domingo, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas na primeira leitura de hoje vamos ver o que Lucas escreveu para cada um de nós. No capítulo 1, dos versículos 1 a 11, vai dizer assim: fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que a acolhera sobre a ação do Espírito Santo. Importante contextualizar um pouco, explicar um pouco as palavras de Lucas, que fica um pouco confusa. Fiz o meu primeiro relato. Por quê? O Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos é uma obra somente.
não é duas obras separadas, é somente uma. Ó Teófilo. Teófilo são duas palavras. Teo quer dizer Deus e filo, amizade, do grego Teófilo. E aí, amigo de Deus. Fiz o meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, ou seja, o Evangelho, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que acolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda eles apresentou-se vivo depois da sua paixão com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou que o reino, do que concerne o reino de Deus. É o que nós presenciamos na liturgia pascual, durante os 40 dias, as aparições de Jesus. Ele que ainda se apresentou ali ressuscitado aos seus discípulos. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes para que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes da minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás estará a realeza em Israel? Ou seja, os discípulos ainda, depois da crucificação de Jesus, que fugiram todos, é importante lembrar que todos fugiram, Pedro negou Jesus e os discípulos fugiram, porque eles pensavam Jesus no líder político. Eles fugiram todos, mas Jesus apareceu ressuscitado e ainda tinham essa mentalidade: Senhor, é agora o tempo que irá restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu: não compete a vós a conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a própria autoridade, mas receberás uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas. Testemunhas no grego que significa martírio, ou seja, testemunhar é martírio. E continua: dito isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, dois homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis a ir a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Por que estáis aí a olhar para o céu? Interessante, Lucas nos dá esse detalhe, que os discípulos ficaram ali admirados, olhando para o céu, que é justamente para nos dizer: olha, começou o tempo de vocês, vão, anunciem, agora é com vocês. Deem continuidade a essa obra que Jesus iniciou, porque dentre poucos dias vós recebereis o Paráclito, recebereis o Espírito Santo. E aí, irmãos, depois que esses homens receberam o Espírito Santo, não tiveram mais medo de anunciar a boa nova e deram testemunho com martírio. Testemunho é martírio. Eles que deram a sua vida, morreram, derramaram o seu sangue, defendendo essa doutrina, defendendo essa verdade de fé, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, que Ele veio por nós, por amor a cada um de nós, como vimos na liturgia passada. O maior amor é justamente dar a vida pelos amigos, e Jesus fez isso, e Ele quer agora que façamos o mesmo, é dar a vida, é desgastar a nossa vida em favor do outro. Por isso, vamos sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo e vamos de fato evangelizar a boa nova a todas as criaturas. Por isso, vamos dedicar tempo em nossa comunidade, na evangelização, fazer missão porta a porta, participar das novenas, participar dos santos textos,
participar da Santa Missa, que é mais importante, participar dos nossos grupos de jovens, ser ali entrosado na igreja, fazer aquilo que Jesus nos mandou, porque nós somos batizados, já recebemos o Espírito Santo, participamos da profecia, do sacerdócio da realeza de Cristo, e por isso Jesus ele nos recorda isso. Jesus, na verdade, ele nos dá esse mandato: ide por todo mundo, anunciai a todos o Evangelho. Agora é com vocês, agora é com vocês. O Paráclito dentro de poucos dias virá, e vocês receberão a força do Espírito Santo. Depois, repito mais uma vez, depois que esses homens receberam o Espírito Santo, ninguém segurava esses homens, porque eles entenderam, depois do evento Pentecostes, eles entenderam a mensagem de Jesus, porque antes eles eram incapazes de entender. Depois de Pentecostes, ninguém segura esses homens. Por isso, Jesus ele nos convida ainda hoje. A mensagem de Jesus é atual para cada um de nós, para mim, para você, para todos nós. Por isso, vamos sair da nossa zona de conforto, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. Vamos recordar daquela música que sempre cantamos em nossas missões: pelo batismo recebi uma missão, anunciar o Evangelho do Senhor, anunciar o Evangelho para os povos. Vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor, anunciar a boa nova de Jesus, e assim por diante. Anunciar a boa nova de Jesus. Vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. Aonde tiver trevas, eu irei levar a luz, serei sal, serei fermento. Essa música é belíssima para nos dar esse caráter de missão. Por isso eu te convido depois de escutar essa música. Do batismo recebi uma missão: anunciar a boa nova do Senhor, anunciar a boa nova. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, para nos dar a salvação, para que possamos viver com Ele no céu, na eternidade. Por isso, peçamos o Espírito Santo a cada dia, a cada momento, para que o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê força, nos dê inteligência, sabedoria, santidade, e possamos sair da nossa zona de conforto e, de fato, colocar o Evangelho na prática, na missão, sair e anunciar. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, Maria, que estava no cenáculo com os discípulos no momento da descida do Espírito Santo. Peçamos a intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.